Digo aqui que nós tivemos com o Scott Bessent e o governo dos Estados Unidos foi detalhadamente informado sobre esta situação. Do interior do Nordeste, está lá nego falando Magnitsky. Né? Então, a lei Magnitsky é aplicada através desse OFAC. Né? E não somente o OFAC é responsável, como vimos, pela aplicação das sanções, como também pela fiscalização do seu cumprimento. E esse foi exatamente um dos temas sobre os quais o deputado Eduardo Bolsonaro e eu fomos tratar com o secretário Scott Bessent o descumprimento da lei Magnitsky por parte das instituições financeiras brasileiras. Esse descumprimento, aliás, é um descumprimento que foi noticiado, nós levamos um relatório contendo isso, pela própria imprensa. Por isso mesmo, nós temos uma série de reportagens como essa, por exemplo, da Letícia Casado para o UOL. Bancos brasileiros analisam contas de Moraes para aplicar a lei Magnitsky. E qual é o grande? A gente chama no Rio, eu ouvi dizer que na Bahia, assim também, me respondo no chat, como é que é no resto do Brasil, se que São Paulo não é. Né? Minha doce Natália é de São Paulo, e eles não estão acostumados com esse termo, que é o famoso migué. Né? Eu sempre lembro do migué do futebol, quando o jogador era meio chinelinho e dava um migué para não jogar, tipo, sei lá, o cara que tá sempre lesionado quando é aniversário da irmã, aí ele dá um migué que tá lesionado para ir no aniversário da irmã. Um abraço aí, saudações Cruz Maltinas nessa semana a todos os espectadores, porque, porra, pela primeira vez eu tenho uma semana em 20 anos que eu posso tirar onda com o Vasco, então ninguém vai me tirar esse privilégio no programa de hoje. Vocês me permitam esse pequeno momento de alegria, que, porra, não tem há muito tempo. Então. Mas, enfim, qual o grande migué que os bancos brasileiros estavam tentando dar? O migué está no seguinte parágrafo da própria reportagem da Letícia Casado. Abre aspas, existe consenso entre os especialistas de que o indivíduo sancionado não pode comprar e vender dólar nem aplicar em nenhum produto de investimento que tenha qualquer conexão com o mercado norte-americano. Mas sobram dúvidas no que diz respeito a outros tipos de operação e às penalidades para os bancos que não cooperarem. Vejam o que os bancos brasileiros vinham tentando fazer, era bloquear só alguns tipos de operação para o Alexandre. Essas eram operações de compra e venda de dólar, investimento em ativo estrangeiro e etc. Mas eles não estão e não estavam bloqueando as demais operações bancárias. E aí surge a dúvida sobre esse assunto. Aliás, foi algo muito veiculado nos últimos dias, de que a lei Magnitsky teria duas fases, ou dois níveis, ou 2 graus de aplicação. E isso se tornou um consenso. Né? E eu te explico como isso é uma mentira e como os bancos não bloquearem absolutamente todos os ativos e bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, eles vão acabar sendo expostos e vão sofrer, sim, sanções, aí sim, secundárias nos termos da lei Magnitsky. Então, esse papo de que o FAC teria 2 níveis é uma das maiores sanções de 2 níveis, é uma das maiores bobagens que eu já ouvi. Né? E nas reuniões que nós tivemos, inclusive dentro do Departamento do Tesouro, eu apresentei essa visão aos membros do Departamento do Tesouro, falando, olha, está saindo em todos os jornais que tem 2 níveis de sanção, eu li absolutamente todo o código de sanções do governo americano e cheguei à conclusão de que não existe esse negócio. Eu queria perguntar a vocês se existe. Eu gastei bastante tempo estudando esse assunto, livro, foi leitura de código, foi bastante tempo lidando com as pessoas, aprendendo com advogados especialistas como é que se lida com isso, e eu descobri que não existe. A lista de Specially Designated Nationals, que é a lista SDN, ela é binária. Ou você está na lista SDN, ou você não está. O que significa que qualquer... E, aliás, só para deixar muito claro, o Alexandre de Moraes está. O que significa que qualquer banco ou empresa global séria vai tratar o nome dele da mesma forma como trata, por exemplo, oligarcas russos, narcotraficantes mexicanos, terroristas iranianos, violadores de direitos humanos chineses e por aí vai.
O que eu acho que poderia estar gerando uma confusão em certas pessoas é a diferença entre as sanções primárias e as sanções secundárias. E é muito fácil você entender, a tia Maricota pode ensinar para você na escola. A sanção primária é aquela que atinge diretamente o indivíduo designado. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, os bens dele são bloqueados, os cidadãos ou entidades americanas não podem se envolver em nenhum tipo de transação com ele, e é isso, é o caso do Alexandre de Moraes. Já as sanções secundárias, elas atingem justamente de tabela os terceiros que escolhem, mesmo sabendo da proibição, manter relações significativas com o sancionado. Então, o Alexandre sofreu a sanção primária. O banco que optar por manter Alexandre como correntista recebe uma sanção secundária. Por que a sanção do banco não é primária? Porque o banco não violou direitos humanos. O banco está permitindo que um sancionado primário tenha ainda acesso aos seus bens, etc, etc. Por isso sofre uma sanção secundária. E é essa sanção secundária que vai acontecer com os bancos que quiserem continuar dando o migué e não cancelarem absolutamente tudo, ou seja, cortarem qualquer relação comercial com o indivíduo sancionado. E é por isso que, na prática, todos os bancos e corporações internacionais correm para cortar qualquer laço com alguém na STN, porque eles não querem virar alvo também. Então não existe nível 1 ou nível 2. Existe designação. E a partir dela, você tem esse efeito cascata que é devastador. E eu volto a dizer, o Alexandre está na mesma lista que os piores inimigos da segurança internacional. Qualquer tentativa de minimizar isso em camada é uma cortina de fumaça. Os bancos e as outras empresas, não são só bancos, companhias aéreas, etc., que fingem não entender isso, estão sendo irresponsáveis, estão ganhando tempo, mas estão ao mesmo tempo, e isso é importante porque o banco tem um dever fiduciário, o seu banco é aquele que tem o seu dinheiro, ele tem a obrigação de cuidar e zelar do seu dinheiro. Então ele está sendo irresponsável e arriscando o dinheiro dos seus próprios clientes e correntistas. Eu, por exemplo, se tivesse conta no Itaú, estaria entrando neste momento com uma ação contra o Banco Itaú, justamente por violação do dever fiduciário. Grandes correntistas do Itaú, você que está em casa, pessoa física, a gente sabe que o Alexandre tem conta no Itaú, deveriam estar notificando extrajudicialmente o banco, dizendo: vocês não estão cumprindo seus deveres fiduciários. E eu digo aqui que nós tivemos com o Scott Bessent e o governo dos Estados Unidos foi detalhadamente informado sobre esta situação. Aliás, mesmo antes da reunião, quando nós chegamos lá com o relatório dizendo tudo que a gente tinha, eles já estavam falando: não, nós estamos cientes e estamos de olho. Nós estamos cientes e estamos de olho. Então, na reunião, como noticiou, aliás, o Lauro Jardim, nós entregamos uma série de materiais, dentre eles reportagens da mesma natureza dessa do UOL que eu mostrei a vocês, que relatam explicitamente que há bancos brasileiros que não estão aplicando a Lei Magnitsky. Não só isso, como nós tivemos relatos de pessoas que conversaram com os ministros, de pessoas dos bancos que nos relatavam em condição de anonimato essa situação da não aplicação completa da Lei Magnitsky. E qual foi a resposta do secretário de Tesouro dos Estados Unidos? Ora, a resposta do secretário Bessent foi clara: iremos tomar rápidas providências. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold.
participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.